Este é o podcast Conversa sobre a Controvérsia do Conselho da Justiça Federal, no qual nós temos por objetivo viabilizar que a comunidade jurídica em geral possa conhecer os principais temas julgados pela TNU em face da sua grande repercussão no âmbito dos juizados especiais federais. Hoje estamos recebendo a colega Lilian Tourinho, que foi a relatora do tema 359, né, que tem grande relevância no âmbito dos juizados especiais federais, justamente pelas discussões que estão travadas a respeito dos efeitos do recolhimento tardio, quando se trata de complementação das contribuições por parte do segurado facultativo. Olá, Lilian, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, Daniel? Um prazer estar aqui com você. Vamos falar um pouquinho desse tema, não é? Está certo, então. Você pode, por favor, esclarecer, então, quais foram os principais pontos dessa discussão travada no tema 359 e qual foi a tese fixada? Muito bem. É, Olá a todos que estão nos assistindo, nossos ouvintes. Muito bem. A questão submetida a julgamento pelo colegiado da TNU sobre o tema 359 foi a seguinte: saber se, no caso de não validação dos recolhimentos efetuados na condição de segurado facultativo de baixa renda, a posterior complementação das contribuições recolhidas a menor é apta para fins de manutenção da qualidade de segurado, barra cômputo de carência e concessão do benefício por incapacidade. Esse tema impacta diretamente a vida de milhares de brasileiros e brasileiras que contribuem com a Previdência Social na condição de segurados facultativos de baixa renda. O que é o segurado facultativo de baixa renda? É aquela pessoa, a dona de casa, por exemplo, que não tem renda própria, se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico dentro da sua própria casa e pertence a uma família de baixa renda. Não ter renda própria, neste ponto, a Instrução Normativa 122 do INSS deixa claro que não se considera como renda aquela exclusivamente proveniente de auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária e de valores oriundos de programas sociais de transferência de renda. E o que é considerado família de baixa renda? A própria legislação responde: famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos, desde que inscritas no CadÚnico, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. E mais do que isso, o cadastro precisa estar atualizado, o que significa que as informações devem ser revistas a cada 2 anos ou sempre que houver mudança na condição da família. Ou seja, mesmo que a pessoa contribua todo mês com 5%, se não estiver com o CadÚnico em dia, o INSS pode desconsiderar essas contribuições. Essa pessoa, integrante da família de baixa renda inscrita no CadÚnico, ela pode contribuir com 5% do salário mínimo para garantir a sua proteção previdenciária em algumas situações, como no caso de uma doença, e assim ter direito a um benefício por incapacidade. Portanto, é importante destacar que a contribuição com a alíquota reduzida de 5% para o segurado facultativo de baixa renda, ela não é automática. Ela depende do cumprimento de requisitos legais muito específicos. Esse benefício ele foi criado como uma forma de inclusão previdenciária, voltada, como dito, a pessoas que não têm renda própria, se dedicam exclusivamente ao âmbito do trabalho doméstico, no âmbito da sua casa, e que, por isso, enfrentam maior vulnerabilidade social. A validade dessa alíquota reduzida depende, sim, da inscrição no CadÚnico e da regularidade das informações registradas lá. Sem isso, o INSS pode, e muitas vezes faz, desconsiderar as contribuições recolhidas com base na alíquota de 5%. Aí, Daniel, aqui eu queria só lembrar que a contribuição nessa alíquota reduzida de 5% não dá acesso a todo e qualquer benefício previdenciário, como, por exemplo, uma aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, quem contribui com essa alíquota de menor, essa alíquota menor, é, não tem direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Muito bem. Assim, para contribuir com o segurado facultativo de baixa renda com 5%, não basta apenas pagar. É preciso cumprir todos os requisitos legais e manter o CadÚnico atualizado. A situação que foi enfrentada no tema 359 da TNU foi aquela em que
No momento em que a pessoa pedia um benefício por incapacidade, como um auxílio-doença, por exemplo, ela se deparou com a não validação das contribuições recolhidas como segurado facultativo de baixa renda. O INSS entendeu que ela não preencheu as condições de segurado facultativo de baixa renda, e aí houve a complementação de contribuições recolhidas a menor, ou seja, ela pagou a diferença do valor para 11% ou para 20% e regularizou aquela contribuição. Muito bem. Aí surgem várias dúvidas fundamentais. O pagamento Mesmo, feito depois da ocorrência do fato gerador do benefício, da exato, incapacidade, né? exato. Aí vêm as dúvidas. Mesmo tendo contribuído dentro da competência correta, se as contribuições reduzidas não foram aceitas, será que ela estava desprotegida quando ela ficou incapaz? A complementação posterior permite a manutenção da qualidade de segurado? E quanto à carência? Carência é o número mínimo de contribuições mensais exigidas para a concessão de determinados benefícios. Será que o tempo em que ela pagou os 5% não tem validade? Ou será que ele pode ser computado para carência se ele for complementado depois? E, por último, vem a questão: uma vez feita a complementação, esse benefício, se for devido, ele é pago desde a data em que ela ficou incapacitada ou requeriu administrativamente benefício, ou só do momento em que foi pago o complemento. Essas questões foram analisadas no tema 359 pela TNU, e o colegiado entendeu que a complementação não é uma indenização de período sem recolhimento. Ela é, na verdade, um ajuste de valor sobre contribuições que foram recolhidas na competência correta. Ou seja, não há atraso na competência, apenas uma diferença de alíquota. Tanto a Instrução Normativa número 128 de 2022 do INSS confirma expressamente que a complementação não caracteriza atraso. Logo, não impede o reconhecimento da qualidade de segurado, da carência, nem interfere na data de início de benefício. Vou aqui nesse ponto chamar a atenção que, logo no começo do podcast, eu falei da Instrução Normativa 122, mas não é, 128 de 2022. E aí, voltando. Essa decisão da TNU, ela garante que mesmo que a complementação das contribuições ocorra depois da incapacidade, o benefício será pago desde a data em que a pessoa ficou incapaz ou do requerimento administrativo, conforme o caso, e não apenas a partir do pagamento da diferença da complementação. Além disso, o próprio INSS, administrativamente, reconhece que os efeitos financeiros de benefícios concedidos após a complementação de contribuição devem retroagir à data do fato gerador da incapacidade. Pois bem, foi então fixada a seguinte tese pelo colegiado da TNU. No caso de não validação dos recolhimentos do segurado facultativo de baixa renda, que é o artigo 21, parágrafo 2º, inciso 2, a linha B, da Lei 8.212/91. A complementação posterior das contribuições recolhidas a menor viabiliza a manutenção da qualidade de segurado e o cômputo da carência para fins de concessão do benefício por incapacidade, permitindo a fixação da data do início do benefício, DIB, em momento anterior ao pagamento do complemento, com efeitos financeiros desde a DIB. Tudo bem. Tá certo, Lilian. Muito obrigado pelos preciosos e precisos esclarecimentos, né? Realmente ficou bastante claro, né, a posição da TNU, que fez, então, essa distinção em relação ao pagamento da complementação como sendo uma situação diversa daquele segurado que nunca pagou, né, e que apenas depois de ser afetado pela incapacidade que ele busca, então, a sua filiação à Previdência, que não podia se dar o mesmo tratamento para aqueles que pagaram por equívoco, né? Achando que se enquadravam muitas vezes como facultativo, né? E quando foram afligidos pela incapacidade, então viram o benefício negado pela administração. Muito obrigado pela ótima explicação e espero, então, encontrá-la mais vezes aqui, né? Prestando esclarecimentos aqui a respeito dos temas importantes julgados pela TNU. Muito Eu obrigado, Lilian. agradeço, Um grande Daniel. abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima, pessoal.